Vamos agora ver como podemos esboçar os gráficos das soluções de uma equação diferencial autónoma. Consideremos o exemplo y' igual a y vezes 1 menos y. Desenhamos primeiro as soluções constantes correspondendo aos pontos de equilíbrio y igual a 1 e y igual a 0. Depois, acima do y igual a 1, sabemos que a derivada é negativa, fazendo o quadro dos sinais da função f. E, portanto, as soluções têm que ser estritamente decrescentes. Reparem que quando o y tende para 1 por valores superiores, a derivada está a tender para 0. Como temos a função y igual a 1 a barrar, digamos, a impedir que os gráficos desçam, relembrem-se que não pode haver interseções dos gráficos, nós temos obrigatoriamente que ter uma assíntota y igual a 1 para estas soluções. Para x a tender para o passado, não sabemos se haverá uma assíntota vertical ou não das soluções. Sabemos que as soluções tendem para y a tender para mais infinito, mas não temos ideia se há ou não assíntota. Para y entre 0 e 1, sabemos que a derivada é positiva, quer dizer que elas são estritamente crescentes, mas como temos as duas soluções constantes, y igual a 0 e y igual a 1, digamos, a separar ou a bloquear a passagem dessas curvas, elas têm que estar definidas para todo o R e têm que convergir para y igual a 1 quando o x tende para infinito e convergir para y igual a 0 quando o x tende para menos infinito. Como nos dois casos a derivada está a tender para 0 e a derivada é positiva, no meio tem que haver um máximo. Esse máximo é um ponto de inflexão, calcula-se derivando duas vezes a solução. Isso corresponde, como a derivada de y em ordem a x é igual à função f, usando a regra da cadeia, isso corresponde a derivar a função f em ordem y, multiplicar depois por dy de x. Ora, quando é que esta expressão dá zero? Dá zero nos pontos de equilíbrio e dá zero nos valores onde a derivada de f também dá zero. Esses é que vão corresponder aos pontos de inflexão. Neste caso temos y igual a meio. Então, olhando ali para o gráfico, mais ou menos, os pontos de inflexão terão que ser para y igual a meio. Não é coincidência nenhuma ser metade entre 0 e 1, porque a função f é simétrica e, portanto, o máximo, e é uma parábola, o máximo está a meio entre os dois zeros. Depois, abaixo de 0, a derivada tem que ser negativa e, portanto, as soluções são estritamente decrescentes, quer dizer que quando o y tende para 0, a derivada está a ir para 0, mas depois, quando o y está a ir para menos infinito, todas as derivadas estão a ir para menos infinito. Reparem que o mesmo acontece para y a tender para mais infinito. Agora o gráfico do exemplo que vimos há pouco do caso da singularidade. Marcamos a singularidade a tracejado e marcamos o ponto de equilíbrio a cheio. E agora reparamos que a derivada tem que ser positiva acima, negativa entre os dois, zeros o y igual a não é nenhum zero, entre a singularidade e o ponto de equilíbrio, e positivo outra vez abaixo do ponto de equilíbrio. Ora, agora os gráficos têm uma característica muito diferente das soluções há pouco. Reparem que quando o y tende para 1 por valores positivos, a derivada está a ir para mais infinito. Quando o y tende para 1 se aproxima para 1 de valores negativos, abaixo de 1, perdão, então a derivada está a tender para menos infinito. Quer dizer que os gráficos vão ter tangentes ali, ao longo da reta y igual a 1, tangentes verticais. No caso em que a derivada é positiva, elas têm que ser crescentes e note-se que a derivada, à medida que o y vai crescendo, vai tender para 1. Portanto, a derivada vem de mais infinito e nunca desce de 1. Portanto, o valor 1 é, digamos que, um limite inferior para a derivada. Isto não quer dizer que haja uma assíntota oblíqua, pode haver ou não, mas certamente que é uma característica que modifica os gráficos. Quando nós temos as soluções a aproximarem-se de zero, a derivada está a crescer para zero, portanto vem de menos infinito, que é o valor perto de 1, para zero, e portanto os gráficos são estritamente crescentes. Neste caso tem que haver assíntota horizontal, porque não podemos passar do y igual a zero. Reparem que por 0 menos temos outra vez as derivadas a ir para zero, são derivadas positivas, portanto ela decresce para zero, e como não pode passar do y igual a zero, temos outra vez uma assíntota.
se fizermos o y tender para menos infinito, temos outra vez o mesmo comportamento que as soluções lá em cima, ou seja, maior que 1, e isso quer dizer que a derivada está a tender para 1. Portanto, é um esboço e nós não podemos ser rigorosos a fazer um esboço, mas os declives, mais uma vez, não sabemos se estão a ser controlados por uma assíntota oblíqua. Reparem que só por esta análise da derivada e dos gráficos, nós ficamos a saber que as soluções para y maior que 0 têm domínio de um alfa para mais infinito. Então, observação, mesmo que não haja singularidade, esta característica do domínio pode ser detectada em funções que não têm problema nenhum. Por exemplo, y' igual a y ao quadrado. A solução geral, esta equação já foi resolvida em vídeos anteriores, num vídeo anterior, e reparem que a expressão 1 sobre c menos x não está definido para todo x. No entanto, ao fazermos a linha de fase, nós podemos não perceber isso e achar que aqui o x está a tender para mais infinito e aqui também é o x a tender para mais infinito, mas reparem que as soluções para y maior que 0 estão definidas de menos infinito a c, portanto corresponde ao ramo esquerdo da função 1 sobre c menos x, e as soluções com o y menor que 0, a começar abaixo de 0, têm o domínio c mais infinito. Uma característica interessante, se olharmos para o x como sendo o tempo, supondo que isto aqui era um problema mecânico e o y seria o movimento, y' seria a velocidade, então as soluções para y maior que 0 tendem para mais infinito em tempo finito. Podemos pensar que isto é um bocado de ilusão, mas houve um senhor que descobriu que o sistema mecânico newtoniano, o problema dos n-corpos, tem soluções que satisfazem esta condição, como se algum planeta de repente pudesse desaparecer para mais infinito. Complemento então sobre assíntotas. O que eu quero explicar aqui é o seguinte: se a derivada tender para mais infinito, nos gráficos, por exemplo, acima de um certo y ou abaixo de um certo y, para mais ou menos infinito, a derivada estar a tender para mais infinito não quer dizer que haja assíntota, pode haver uma assíntota vertical, como é o caso de uma função do tipo 1 sobre 1 menos x, mas se for levantada x não tem assíntota nenhuma. Portanto, há crescimento, mas não está tapado por nenhuma assíntota vertical. A mesma coisa se houver um limite de uma derivada ser igual a 1, como apareceu há pouco, podemos ter funções cuja derivada vai tender para 1, portanto aqui podemos ter uma família de funções e estar a ver o y tender para mais infinito, vai dar ao mesmo, como ela é crescente, estar a ver o x a tender para mais infinito, ou podemos não ter assíntota nenhuma, que é o caso da função x mais ln de x, cuja derivada é 1 mais 1 sobre x, e quando x tende para mais infinito, o declive tende para 1. E no entanto não há assíntota oblíqua nenhuma. Quando tende para 0, temos também o logaritmo, derivando o declive tende para 0, mas ela cresce sempre, portanto não há limite para o y tender para mais infinito, o que quer dizer que ela não tem assíntota oblíqua, ou, perdão, assíntota horizontal, nem oblíqua para o caso, e por outro lado, se tivermos uma solução constante, imaginem, temos então uma reta que está a delimitar, e se o declive tender para 0, essa reta é mesmo uma solução, uma assíntota horizontal.